Então, pessoal, dando continuidade, né? Na verdade, esse convite, né, veio da Viviane da live que a gente fez, acho que foi na semana passada, né, Viviane? Exato. Para a gente dar continuidade no assunto, né, falando um pouquinho mais de mineração de processo e dentro de um webinar aí abordar o uso de uma ferramenta, o uso prático, né, com cases. Eu me chamo Clayton, né? A gente está nessa jornada de Process Mining. Já fazem aí mais de 5, 6 anos, né, desde mestrado, doutorado, que a gente fundou uma empresa e tem atuado principalmente no segmento saúde, nessa nova jornada aí. E basicamente, né, o que a gente coloca assim, as técnicas, né, de modo tradicional, elas têm entregue muito valor, né, no mapeamento, na melhoria de processo, só que cada vez mais o mundo, né, ele precisa de mudanças mais rápidas, ele precisa que a gente entregue valor com mais velocidade. E uma das coisas que a gente coloca aí como um desafio, né, de fato reduzir o tempo necessário, né, para reconhecer, né, o que a organização está alcançando aí de resultado, né, como que ela alcança esse resultado. E as formas, né, de mapeamento, muitas vezes elas são extremamente vulneráveis, né, a essa interpretação, a como o processo acontece. Geralmente, quando a gente faz uma técnica, um brown paper, vai fazer um mapeamento de uma cadeia de valor, a gente sempre pensa naquele processo como se ele fosse uma verdade, ou uma fotografia com aquele caminho que é o que acontece sempre, né? E a gente sabe que muitas vezes os processos, eles possuem uma diversidade muito grande. Outro ponto também é que dentro dessas dinâmicas de mapeamento, muitas vezes a persuasão de alguns indivíduos, né, acabam ocultando as verdades que acontecem dentro da organização, né, onde alguém coloca o seu posicionamento, a sua ideia de uma maneira mais forte e os demais participantes muitas vezes acabam acatando que aquela é a única verdade, né, mas muitas vezes ela não representa aí nem 10, 20% da verdade de como o processo ocorre de fato. E dentro do mapeamento de um processo, né, ele sempre existem muitas incertezas, existem também faltas de números, né, de técnicas objetivas que permitam a gente mensurar como aquilo de fato está acontecendo dentro da organização, conhecendo o processo como um todo, né, do início ao fim. E de uma maneira geral, né, a gente observa que é feito diagnóstico, é feita a melhoria e o ciclo, né, de melhoria contínua, muitas vezes o projeto ele é entregue como eu tenho que acertar de primeira, né, porque se eu errar eu vou ter tempo de validar essa melhoria apenas uma vez, senão eu vou perder minha janela de tempo, né. Então Deus nos acuda, vou implantar e, né, haja gestão de mudança, porque se eu não acertar, eu vou perder a janela de tempo do meu projeto, né? Então, essa questão de ter que acertar de primeira e de muitas vezes fazer muitas mudanças que é difícil gerenciar as pessoas que vão ser impactadas nessa melhoria do processo, né? Também gera um certo desconforto e até gera um trauma na organização, né? Porque você mexe em muitas coisas ao mesmo tempo. E a mineração de processo, né? Então, ela vem como uma técnica, né, para nos ajudar nessa questão, unindo um pouco aí da ciência de dados com a ciência de processo, né? Então ela emerge aí como uma nova disciplina, com esse objetivo que é de fato descobrir como os processos acontecem na prática, sistematizar essa verificação de conformidade dos processos e também permitir, por meio de dados, enriquecer esse processo, enriquecer as perspectivas, dando visibilidade de como o processo acontece de fato. E aí ela busca, né, como máxima, melhorar a eficiência operacional, né? E aí a gente sempre tenta buscar, né, como está a eficiência, né? Não naquele processo ideal, mas sim no processo com todas as suas variabilidades, com toda a sua diversidade, né? Então a mineração de processo, ela busca, né, ela demonstra essa realidade do processo por meio, né, dessa identificação de todas as ineficiências, né, descobrindo os recursos utilizados, mapeando os gargalos dentro do processo, mapeando esses gargalos, pintando de vermelhinho ali, como a gente está acostumado a ver um gargalo lá no Waze, no Google Maps. Essa mesma técnica a gente, né, que é na cartografia, que dentro do Google Maps e do Waze já é tão
utilizada no nosso dia a dia, de ver que tem um congestionamento naquela rua, né? Trazer isso também para dentro dos modelos de processo, detectar não conformidades, né? De forma automática, monitorando o processo, né? E de fato aí simplificando esse ciclo de melhoria contínua para que eu possa implementar mudanças gradativas, né, com pequenos ciclos de melhoria contínua sobre o meu processo. E como isso funciona, né? Então, os dados eles estão prontamente disponíveis dentro dos diversos sistemas da organização, seja lá no meu sistema de ERP dentro da instituição, seja no Manufacturing Execution System, seja na área da saúde, aí no meu RIS, no meu PEP, ou nos meus sistemas aí de gestão na operadora, né? Então, independente do sistema, a gente tem milhares de dados, né? E muito pouco desses dados são utilizados para, de fato, identificar como o processo ocorre na prática. Então, o que a gente busca é, de fato, acessar o log de eventos, né, de tudo que tem sido feito em cada um desses sistemas, e não somente com a visão em um sistema. Eu posso extrair os logs de eventos de diversos sistemas nessa cadeia, mapeando sempre um evento, né? E basicamente o que é um evento que a gente busca, né? Então, um evento é basicamente o quem, o que e quando, né? Quem, que é um identificador que permite a gente rastrear todas as ações conseguintes, né? Então, pode ser ali, por exemplo, uma ordem de venda, né, que a gente geralmente usa o número do identificador da ordem de venda para rastrear todas as demais atividades que acontecem na sequência, né? A atividade, por exemplo, criação de uma solicitação de compra, de um pedido de compra, de um pedido de transporte, né, de uma ordem de transporte, de uma ordem de entrega, e quando acontece, né? Então, no mínimo, essas 3 informações a gente precisa ter de cada um dos eventos. Com base nessas 3 informações, né, a gente aqui tem elas materializadas, né, acrescidas de uma informação a mais. Geralmente, quando a gente tem o sistema já informatizado por meio de um BPMS, por meio de uma máquina que gerencia a execução do processo, a gente costuma ter o início e fim da execução das atividades, né? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, né, um start e um complete, né? Ter duas datas referentes a um mesmo evento, né? Então, basicamente, a ideia é, por meio desses dados extraídos dos sistemas, gerar modelos, né, que representem a realidade de como aquele processo ocorre, né? E essa representação, né, do que ele acontece, ela pode, né, muitas vezes a nossa expectativa é que seja o processo lá que a gente está acostumado a mapear, né, com poucas variabilidades, né? Aqui tem, né, um desenho até linear, né, como se fosse um processo, né? Libero minha ordem, aprovo ela, envio a fatura, né? Faço aí a autorização do pagamento né, e processo essa fatura, né? Então, mas na realidade, muitas vezes o que a gente tem é um processo aí bastante diverso, com muitos caminhos alternativos, né, muitos retrabalhos, né, muitos loops, né, entre as atividades. E o que o algoritmo, né, quando analisa essa base de eventos dos sistemas, o que ele percebe, o que ele descobre, é que aquele processo idealizado, né, aquela nossa expectativa, muitas vezes a realidade é bem distinta, né? Seja porque as pessoas acham meios, né, os executores do processo acham atalhos, muitas vezes, que são mais pertinentes no dia a dia deles, ou algumas más práticas, né, que estão furando ali o processo, né? Muitas vezes esse atalho pode ser um diferencial competitivo, mas muitas vezes pode ser uma falha, né? Pode ser algo que impacte negativamente aí a execução, a performance do processo. Então, o dado, né, que a gente tira dos sistemas, ele permite a gente identificar, por exemplo, falta de capacidade, né, identificar a frequência de quantas vezes uma atividade é retrabalhada, né, que acontece um loop. Ele pode ali, por exemplo, representar um gargalo, né, e tudo isso a gente consegue fazer de forma automatizada usando, né, uma plataforma de Process Mining como a Upflux. A conformidade, né? Então, basicamente, a gente pode comparar aquele modelo que é gerado pelo algoritmo, pelos algoritmos de descoberta de processo, comparar ele em relação ao modelo de referência. Então, a gente tem um modelo de referência com atividades, né, representado aqui, né, utilizando a notação BPMN, e o que esse modelo BPMN está representando, eu posso automaticamente validar a conformidade, né, o grau de similaridade dele com o que está sendo descoberto, com o modelo que está sendo, de fato, executado pelos participantes do processo, né?
Então, isso, né, a gente consegue colocar, então, essa definição do modelo de referência. A gente também consegue enriquecer esse modelo de referência, definindo tempos, definindo afinidades, definindo números de execuções, limites para determinadas atividades, ou até mesmo KPIs, identificando, por exemplo, intervalos, né, de KPIs que aquela atividade deveria ser executada. E aí depois o sistema vai representando, né, a conformidade desse modelo, né, do modelo que está sendo descoberto em relação ao modelo de conformidade ao passar do tempo, né, mostrando as não conformidades e também aí os principais motivos de violação, né, que pode ser uma atividade indesejada, um rompimento de tempo definido, e também permitindo listar essas violações, seja por um produto produzido, ou por executor, ou por departamento. Então, entender quem são os maiores geradores de violações em relação ao que está sendo executado. O enriquecimento, né, a gente traz aqui também essa visualização, por exemplo, dos retrabalhos, né, então uma perspectiva de visualização do retrabalho, ou mesmo de um custo maior, aplicando uma ênfase visual, né, com cores relacionadas aí ao custo de atividades no processo. Também posso trazer essa ênfase visual para tempos de espera entre atividades, né, então o tempo de uma atividade até o acionamento da outra. E resumindo aqui, então, o fluxo, né, do processo que a gente utiliza, né, entre os métodos, os diferentes métodos, né, que Process Mining define, né, basicamente a gente sempre parte, né, da questão de extrair os logs de eventos, preparar esses dados, visualizar, descobrir, né, como o processo ocorre na prática, né, e aí buscar a melhoria contínua, né, seja aumento de eficiência, redução de custo, automatizar e sistematizar uma auditoria, né, sobre os modelos de referências desejados, né, detectando aí automaticamente não conformidades, e uma busca contínua em tempo real desse feedback, né, do sistema, dizendo tudo que está rompendo o fluxo desejado, aquele modelo de referência descoberto, reconhecido ou desenhado na ferramenta. Basicamente, na descoberta, algumas questões que a gente costuma trabalhar dentro da descoberta são quais as atividades, né, e fluxos mais frequentes, né, na execução do processo, quais aí os fluxos alternativos, aqueles com menor frequência, mas que também impactam aí significativamente no consumo de tempo, né, onde estão os gargalos, né, se o processo muitas vezes ele ocorre da mesma maneira entre executores, entre máquinas distintas ou entre departamentos distintos. Quando uma tarefa, muitas vezes, ela é gerada em decorrência da outra, né? Ou seja, causalidade entre duas atividades, né? Que uma acaba gerando a outra, causando a outra. Dentro dessa auditoria inteligente, então, a gente, de fato, permite sistematizar e auditar 100%, né? Muitas vezes a gente vê as organizações fazendo isso de forma amostral, no seu departamento de auditoria, né? Ou na sua controladoria, porque falta braço para conseguir fazer isso para 100% dos casos, né? Então, usando uma ferramenta de Process Mining, a gente consegue fazer isso em 100% da base, né? Usando os dados e sistematizando isso. E também em tempo real, né? Não após 30 dias da execução, né? Que muitas vezes tem aquele ciclo de uma semana, ou 15 dias, ou 30 dias até executar essa atividade de auditoria, né? E aí tendo uma visibilidade, né, simplificada, né, de onde estão acontecendo, quem são os principais violadores e causadores desses desvios em relação ao modelo de referência, né? E toda essa questão de auditoria, de gestão desses dados, né, ela pode ser feita das não conformidades que foram geradas pelo modelo de conformidade, né? Elas podem ser gerenciadas aqui por um modelo de Kanban, onde a gente vai tratando os casos, né? Sejam casos, né, ordem de venda, ordem de transportes, né, que estão com algum motivo de não conformidade, né, tratando essas violações e definindo aí um Kanban, uma gestão à vista para tratamento de cada uma dessas não conformidades, né? Na área da saúde, a gente usa isso para desde tratamento de casos, por exemplo, com sepse até auditorias de contas, né? Então, são cenários muito distintos que a gente pode utilizar uma ferramenta aí
de gestão ágil, de gestão à vista, né, como o Kanban, para gerenciar essas não conformidades, né? Identificando aí padrões e combinando também ferramentas analíticas aí para explorar um pouquinho mais desses causadores, né, dessas não conformidades aí dentro desse modelo de gestão, né, por mineração de processo. E como provocação, né, a gente sabe que a estrutura hierárquica ela, né, está impregnada, né, no DNA da maioria das organizações, né, mas as organizações, né, e até teorias aí bastante antigas, né, falam que as organizações são organismos, né, orgânicos, né, que elas têm uma forma, uma estrutura de fato orgânica, né, as pessoas elas não trocam, né, informação com o departamento do lado, sempre passando pelo seu superior. Então, cada vez mais essa agilidade, né, e tratar as organizações não como uma organização aí teórica e tradicional, né, com aquela estrutura de, né, eu para me reportar para alguém do lado, eu tenho que, né, passar para o meu superior para depois né, poder prestar algum serviço, poder ajudar o meu colega da seção, do departamento ao lado, né? Então a gente sabe que cada vez mais essa questão de fazer organizações produtivas, né, e organizações que suportem, que evoluam, né, como times, né, com um modelo mais ágil é necessário, e para isso também a análise aí baseada em redes sociais pode ajudar um pouco para entender, né, quem são os hubs de informação, como ocorre a troca, quem mais está atuando com quem. Então, entendendo, explorando um pouco de como é essa estrutura da organização também. Aqui eu tenho alguns cases, né, que eu posso passar rapidamente, né, basicamente um aqui que foi, inclusive foi publicado internacionalmente, né, que a gente desenvolveu uma análise aí sobre ordens de venda, né, então a gente identificou ali cenários ali com potenciais de ganhos de 60%, né, desse lead time ali, principalmente na questão relacionada à análise de crédito. Aqui, que eu diria que hoje a gente tem diversos cenários, né, de processos distintos dentro da área da saúde, né, desde pronto atendimento, hospitais, centros cirúrgicos, né, farmácia, laboratório. Então, nos diferentes né, processos intra-hospitalar, a gente tem utilizado aí com sucesso, né, como a área da saúde ela tem um conhecimento intensivo e muitas decisões sendo utilizadas e tomadas, né, que essas decisões, muitas vezes decisões clínicas, né, acabam trocando, né, o caminho do paciente, né, identificando a possibilidade de um tratamento que tenha um caminho mais curto, né, mas ao mesmo tempo às vezes acontece decisões que podem ser, né, não a melhor para aquele caso, né. Então analisar isso utilizando aí de fato algoritmos, né, que deem velocidade para analisar esse processo com alto nível de variabilidade, né, é o que a gente tem feito. Mas também processos de compra, ciclo de receita também são muito aplicáveis, né, na área da saúde também. Mais um case aqui, né, utilizando, extraindo dados aí do RP, né, e muito focado aí na questão, né, de escrituração, né, e redução de posições, inclusive, né, de 5 posições, que foi aí um objetivo desse projeto, né, que a gente ajudou aí, né, o VCM tinha um desenho, né, tradicional, né, e analisando os dados a gente reconheceu aí muitos contrafluxos, né? E foi bacana nesse projeto que a gente teve participação, inclusive aí pessoal de, né, Master Black Belt, né, ficando impressionado, né, com a diversidade e a existência de muitos contrafluxos que num mapeamento tradicional não seriam vistos, né? E aí a gente teve ganhos aí de 27% no processo de escrituração automático e 68% no processo de escrituração manual. E foi um case aí bem bacana que a gente ajudou a desenvolver utilizando o Process Mining também. Aqui mais um case mais focado aí na gestão de rastreamento de ferramental. E eu acho que eu estou me alongando, tem mais alguns cases aqui, vamos para a prática. Bom, outro case aqui era mais focado na área de serviço, né, desenvolvimento. E, bom, até o momento eu não olhei se teve perguntas, não sei se o pessoal quer fazer alguma ponderação agora antes da gente abrir ferramenta e ver isso na prática. Estou com dificuldade aqui para abrir o chat. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta.
aqui. Muito bem. Sem perguntas até o momento? Basicamente, eu vou pegar um log extraído já para a gente ver na prática o que aquelas 3 informações que eu coloquei, informações básicas de um log, eu vou colocar, vou abrir aqui primeiro para entender o que basicamente a gente tem num log de eventos. Vou abrir aqui num Excel mesmo. Só um momentinho. Imagino que todos estão olhando aqui esse arquivo, né? Basicamente, nesse arquivo a gente tem a definição, né, do número de requisição, atividade, o processo foi iniciado, foi concluído quando, né, pelo cargo da pessoa, e aqui tem um custo que já foi adicionado ali com base nas pessoas, né? Então, basicamente, com um arquivo como esse aqui, né, eu vou basicamente importar esse arquivo, né? Vou colocar aqui meu processo de compras. Vou botar aqui 2 porque um eu tinha importado antes. Vou colocar aqui da solicitação até o pagamento. Então, eu estou criando um processo dentro da plataforma de Process Mining da Flux. O tipo de processo que a gente vai fazer vai ser de melhoria de processo. As outras opções aqui elas são focadas em aplicações ampliadas para a área da saúde. Vou pegar aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês, né, aquele CSV, né, aquele Excel ali que a gente tinha aberto ali no Notepad. E quando a gente faz isso, basicamente o que ele está fazendo, né, vai ser reconhecer aqui os padrões do arquivo, né, vou mapear aqui, por exemplo, o número da requisição, vou dizer que a minha atividade aqui está representada por essa coluna, vou dizer que essa primeira data aqui iniciado é o que eu vou usar para a definição dos inícios de cada atividade. A coluna aqui concluído, né, do meu Excel aqui, a coluna concluído é o que eu vou... ele já reconheceu aqui o padrão, né, das datas, né? E também posso mapear aqui, por exemplo, um custo do processo. E poderia aqui ter uma quantidade também, o meu separador, né, de decimal aqui que tem na coluna adicionada. Posso colocar aqui, por exemplo, o nome do executor, né, como a próxima atividade. Eventualmente poderia ter um multiníveis, né, de atividade. Aqui, por exemplo, tem uma macro atividade definida, né? Não é o caso aqui nesse log de eventos a gente só tem um nível de atividade, não tem atividade, né, subatividade, né, mas poderia ter também. Então, a gente criou esse processo compras 2 aqui, né? Ele foi gerado, né? O modelo já está pronto, né? Não é uma base de dados muito grande. Então, a gente pode carregar, inclusive, aí todos os dados em memória, porque é um arquivo de apenas 608 casos, né? Então, dentro desses 608 casos aqui que foram reconhecidos, quando a gente abre a ferramenta, ele já descobriu qual que é o processo mais representativo para aquela base de dados. A gente está vendo aqui apenas 7 de 25 atividades, né? Ao todo, se a gente aumentar aqui o zoom, né, a gente vai ver 25 atividades, né? A gente pode, por exemplo, girar, né, o processo, analisar eles. Aqui a gente está com uma perspectiva de duração, né? Eu poderia aqui primeiramente analisar a frequência das atividades, né? As atividades com cor mais forte, aqui são as que têm uma frequência maior de execução, né? As que têm a cor mais clarinha são as que acontecem em menor número, né? Então, conforme a gente diminui, ele vai simplificar o processo, conforme a gente aumenta, né, ele vai mostrar todas as atividades, né? Então, e aqui a gente tem as perspectivas, né? A gente está com uma perspectiva de frequência, eu poderia pegar aqui uma perspectiva de duração média, agora o que ele está mostrando aqui é a duração média das atividades e da transição. Então, aqui, entre criar uma requisição de compra, né,
Quando a pessoa pegou uma atividade, que aqui provavelmente foi num BPMS, num sistema aí de gestão das atividades, né? A pessoa que está criando a requisição de compra entrou no formulário, até ela concluir o formulário, ela está demorando. Sim, a ferramenta faz isso automático. Ela está fazendo, né, em média, em 30 minutos. Né? Se a gente clicar, né, com o botão aqui, a gente vai ver, por exemplo, que a média é 30 minutos, né, mas teve aí um custo mediano de 40, né, um custo de 40 reais, né, e a duração total aqui das 608 atividades, né, foi aí 12 dias. Né? Então, a pessoa que está imputando, né, a requisição de compra, ela demora em média meia hora para escolher e comprar, né, até o final ali, botar a sua solicitação de compra. Depois disso, em média, até cair no departamento de compras e alguém analisar essa requisição da cotação, né, são 5 dias. Né? E aqui a gente pode dar um zoom a mais para ver se existem outras atividades. Né? Então, quando a gente coloca aqui, já começa a surgir, né, uma diversidade maior, né, dos caminhos. Né? A gente pode combinar visões aqui, por exemplo, ainda pegar, por exemplo, aqui a gente está vendo os tempos, né? E a gente pode combinar aqui, por exemplo, com frequência. Agora a gente tem tanto a visão de tempo, né, de duração, que é a perspectiva primária que a gente selecionou, e entre parênteses aqui a gente tem a perspectiva secundária, que é a frequência de vezes que aconteceu aquela atividade. Né? Então, por exemplo, de uma requisição de compras criada, né, 374 vezes foi para esse fluxo aqui, que é analisar a requisição, e 234 vezes foi nesse fluxo aqui, né, com um tempo de espera menor, né, 4 horas, até criar a solicitação de cotação. Então, tem 2 caminhos alternativos que a gente já vê aqui com bastante distinção. É só isso que acontece no processo, né? Existe mais variabilidades? Sim, existe mais variabilidades. Aqui a gente está vendo 30 de 35 conexões. Então, existem mais variabilidade ainda no processo. Aqui no mapa de processo, a gente ainda pode, por exemplo, fazer filtros objetivos, né? Por exemplo, sobre o desempenho do processo, sobre a duração. Eu quero analisar apenas os processos que tiveram maior custo. Quero só analisar aqueles processos que custaram mais que R$1.000. Eu quero analisar, não quero analisar por custo, eu quero analisar por tempo, porque o que está impactando não é o custo do processo e o recurso consumido no processo de compras, e sim quando isso está demorando acima de 80 dias, que era o meu KPI. Então, eu posso fazer esses filtros aqui conforme, né, os dados temporais, né, para buscar fazer uma descoberta do modelo de processo dentro daquele rompimento de desempenho, né? Seja aí uma performance em relação ao tempo, ou seja uma performance em relação ao custo, ou outra perspectiva que a gente possa, né, calcular e gerar aí como um resultado, uma saída do processo. Ainda aqui, a gente consegue analisar, né, outras perspectivas, né? Por exemplo, analisando as variabilidades do processo. Então, daquela descoberta, 14% dos meus casos, 88% daquelas 600 pedidos de compra, né, seguiram esse fluxo, né, e tiveram aí, em média, 12 dias de tempo de espera para ter né, até o faturamento, né, da criação da requisição de compra até o faturamento, em média aí 12 dias de tempo de espera. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui, por exemplo, outra, né, que, bom, é um processo incompleto, né, mas que ficou apenas algumas horas. A gente pode colocar aqui, por exemplo, um processo, quero filtrar por extremidades. Para mim, só me interessa um processo concluído. E um processo concluído, ele tem que acabar, por exemplo, com faturar. Então, eu estou dizendo, eu só quero aqueles processos que já fizeram até a atividade de faturamento. Se não teve a atividade de faturamento ainda, eu não quero ver ele. Então, nesse cenário, das 608 ordens de compra que a gente tinha, a gente foi apenas para 413. Então, as demais, elas eram casos incompletos. A gente estava descobrindo, o modelo estava sendo gerado com base nelas, né? Mas elas muitas vezes podem causar uma distorção aí nas médias, né? Por não ter um caso completo ainda. Então, agora, quando a gente for analisar as variabilidades novamente do processo, a gente não vai ver aqueles casos incompletos como aquele que eu tinha aberto anteriormente. A gente vai ver apenas os casos que já tiveram faturamento. Então, esse caso aqui de 11 dias, né, ele, né, foi até o faturamento, né,
assim como esse outro caso aqui, que foram 34 dias, né? E tem uma outra, né, um outro padrão de atividades, né? Ele tem um tempo de espera muito maior. Então, a gente pode analisar isso, seja pela execução das atividades, né, pelas variantes do processo, ou pela, basicamente aqui pela performance, né? Só quero pegar os processos aqui, clico, seleciono, só aqueles que tiveram uma duração a partir de tal número. Então, dentro dessa questão da descoberta, navegar no mapa de processo, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar, né, para analisar isso aqui de fato, né? Então, só aqui sobre o mapa de processo a gente consegue, né, fazer uma série de descobertas, análises, achados, né, para identificar gargalos, retrabalhos, fazer filtros, por exemplo, por executores do processo. Quero identificar quando tal executor passa atividade para tal executor. Então, todas essas questões a gente pode analisar. E a gente também pode analisar aqui, por exemplo, em vez de variantes, visualizar por atividade, né? Então, quero entender das atividades quais que tem uma duração maior, né? Quais que são as atividades aí que mais impactam, né? A gente listando aqui, o serviço de entrega, né? Dentro do pedido de compra é o que tem aí uma duração total maior, né? Se a gente for ver a duração média, também o serviço de entrega é o que mais impacta, né? O segundo ali, resolver disputa, né? Com agentes do fornecedor, né? Estabelecer condições com o fornecedor foi outra, né? A terceira, né? Então, as top 3 aqui de consumo de tempo, né? Elas dependem de um agente externo à organização, né? Aí, depois disso, vem o comparar cotações, né? Que muitas vezes ali essa comparação também depende de algum ajuste, né? De negociar ali com os fornecedores essas cotações, né? Então, basicamente ali a comparar, né, já está um pouquinho mais interno, mas acaba tendo também uma influência desse lead time, né? Então, aqui a gente consegue ter a mesma visibilidade por atividade, né, com custo por atividade, custo médio, duração, mas com uma visão mais, né, uma visão aí mais sintética, né, sem relacionar com o processo. E aqui a gente tem uma visão mais dos principais gargalos, né, de tempo de espera, por exemplo, entre atividades, né. Então, se a gente quer ver os principais gargalos, aqueles que estão pintados em vermelho no processo, né, eles estão dentro dessa série aqui, né, onde tem ali a média e mediana com maior tempo de espera, né. Dentro dessa primeira, né, do primeiro pilar da mineração de processo, que é a descoberta, né, então a gente tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar, né, seja para descobrir aí processos, né, tem toda a questão de comparação de processos, né, mas acho que vamos evoluir aí por causa do tempo e vamos para né, o nosso segundo pilar, né, que é a definição de modelos de referência. Então, o modelo de referência, eu preciso desenhar ele do zero, visto que o algoritmo já tem a capacidade de descobrir o meu modelo. Então, a gente pode, sim, a partir de um conjunto de dados, de um processo que já foi descoberto, da gente gerar, né? Então, aqui com, por exemplo, 80% do meu processo, a gente já consegue aqui ter um caminho um pouquinho mais linear. Vamos dizer que algumas das atividades aqui eu não queira ver, né? Por exemplo, essa alterar a requisição de cotação, né? Então, a pessoa solicitou uma compra, caiu ali, vamos supor, para o gerente dela direto analisar, ele analisou, né? Foi solicitada a abertura de cotação, mas aqui teve um retrabalho, aqui vamos dizer que nessa análise lá do pessoal de compras voltou para o solicitante fazer uma alteração. Então, vamos dizer que esse caminho aqui que acontece de alteração não é algo bem-vindo, eu não quero ele no meu modelo. Eu posso simplesmente clicar aqui e dizer, não, quero ignorar essa atividade. Então, agora eu só tenho 230 casos, né? Foi incluído aqui outro filtro, né? Eu não quero aqueles casos que contêm essa atividade. Então, aqui a gente tem um processo descoberto, vamos dizer que esse aqui é o nosso modelo de referência. A gente pode vir aqui e automaticamente dizer, esse aqui é o meu modelo de referência, compras, referência. Referência. Tá aqui, teste. Eu quero, né, que tenha todas as atividades. Aqui tem alguns passos que a gente pode adicionar. Por exemplo, eu poderia definir uma regra, né? Vamos supor, eu quero uma regra em relação às minhas atividades, que eu quero que elas fiquem
né, por exemplo, com mais ou menos 50% do tempo. Então, todas as minhas atividades vão receber uma regra, né, de que o tempo descoberto, na média, eu quero que varie só 50% em relação ao que foi descoberto no modelo. As atividades que vão ser detectadas, né, aqui a regra incluída, né, que vai ser mais ou menos 50% do tempo de espera. Então, basicamente, quando a gente fez essa sequência aqui, ele vai descobrir um modelo e gerar um modelo de referência. Esse modelo de referência ele já veio aqui para a minha base, né, e o modelo que a gente descobriu lá, usando os filtros de significância, tiramos alguns retrabalhos, ele veio para cá com um modelo linear. Poderia não ser linear, não ser linear, mas esse modelo aqui, no momento que eu salvo ele, né, aquelas regras, por exemplo, do mais ou menos 50%, ele já vai incluir dentro das atividades, né, colocando ela como uma regra aqui dentro. Eu também posso, né, ao invés disso, vir aqui e dizer, não, eu quero desenhar na mão um modelo de processo, né, vir aqui arrastando, né, definindo aqui, vou dizer que essa atividade aqui, ela está no meu fluxo, é a atividade de solicitação. Então, aqui né, criar uma solicitação, né, então, basicamente, eu estou criando, posso criar na mão ou posso usar o algoritmo de descoberta já para mapear meu processo. Então, a gente tem essas duas alternativas. Eu vou importar aqui um modelinho, que eu já tinha colocado algumas regras. Então, basicamente, quando eu importo esse meu modelo de referência, ele já trouxe aqui, né, um operador de caminhos, né, exclusivos, né? Lembra lá que a gente tinha, quando estava analisando, da criação de requisição, ele poderia ir para um caminho de analisar a requisição de compra ou criar diretamente a cotação. Então, ele já tem aqui mapeado esses caminhos, né? E aqui ele está algumas regras, né, de não conformidade que estão ativas aqui para esse modelo. Ele vai analisar atividades adicionais, tudo que é atividade adicional, que não está naquele modelo descoberto, ele vai avisar. E também, se romper a sequência definida ou estabelecida naquele modelo, ele também vai analisar isso como uma violação. Quando a gente salva aqui, ele vai processar todas as regras, né, comparar um modelo com o outro e mostrar a similaridade, né? Então, para a gente visualizar esses dados, a gente pode vir aqui na análise global. Como a gente tem apenas um modelo ativo, né, ele vai apenas mostrar um modelo. E aqui o que a gente está vendo é que dentro do meu intervalo ali do último mês, eu poderia pegar aqui toda a base de dados, que ela não é grande, eu acho que ela começa no final de 2018, se não me engano. Então, aqui a gente está vendo os 608 casos, o total de casos que a gente descobriu, né? Analisando ele em relação ao modelo de referência estabelecido, a gente tem um 92,23 de grau de conformidade, que é a comparação, né, do modelo de referência com o modelo executado. Porém, aconteceram mais violações, né? A gente tem aqui apenas 308 sem violação alguma, né? A gente tem 477 violações. Dentro das violações, a mais comum que a gente está analisando aqui é aquela justamente que eu resolvi clicar no modelo e ignorar ela, que era alterar a requisição de compra. Embora ela é uma atividade indesejada, ela acontece em 231 casos, né? Se a gente clicar aqui nesses 231 casos, ele vai listar as ordens de compra, uma por uma aqui, das que tem esse padrão de violação, esse padrão de não conformidade, onde a gente pode abrir ela e, por exemplo, dentro dessa ordem aqui que eu peguei, 1184, nessa ordem aleatória, ele vai listar todas as não conformidades, né? Então, teve não conformidade aqui, uma em relação a uma atividade, né? Por exemplo, comparar cotações, ela estava com uma regra adicional lá, que era para ser executada em um tempo menor ou igual a 10 dias, e ela foi executada em 62 dias. Então, a gente teve, inclusive, uma regra aí relacionada ao tempo. E além de ter executado duas alterações na requisição de cotação, sendo que essa alteração não era desejada, né? Também é uma atividade aí que não deveria ter sido executada, que acaba sendo um retrabalho. E aí a gente pode ver a timeline dela, né? Aqui a gente tem uma visão, né, desde, né, de trás para frente, né? Então a gente está vendo aqui de setembro, ela começou em junho e acabou em setembro. E aí a gente pode ver, inclusive, com os custos relacionados a cada uma das atividades que foram executadas. Então aqui a gente tem, né, um resuminho rápido, né, do que a gente tem dentro dessa análise de não conformidade, dos padrões de violação.
e onde estão acontecendo essas violações. Isso aqui também, todas essas violações que a gente está vendo aqui é o que eu comentei, que pode ser tratado, né, para inclusive gerar um Kanban para tratar cada uma dessas violações, né, e ter um aceite ou não sobre elas. Não sei se eu estou indo muito rápido, havendo dúvidas, podem interromper. Dentro do possível, peço a ajuda da Viviane, se veio alguma pergunta no chat ali, para ir respondendo essas dúvidas. Uma outra capacidade que a ferramenta tem, né, é a questão de gerar dashboards, né, onde a gente pode basicamente usar componentes visuais, né, seja do mapa do processo, né, então colocar essa visão do mapa do processo dentro da ferramenta, né, permitindo aqui, por exemplo, uma visão horizontal, colocando atividades, né, e aí ele vai desenhar isso automático. Então a gente pode combinar, por exemplo, aqui com um histograma, né? Posso colocar aqui, por exemplo, o custo total do meu processo, né? Então, seja o custo total desse processo, né? Eu posso colocar aqui um outro gráfico, por exemplo, quero ver custo, né, por homem executor do processo, né? Então, vou colocar aqui um gráficozinho de pizza, onde a gente vai ter como indicador ali também o custo. E o custo, vamos colocar aqui, por exemplo, por executor, né? Então, vou ter nesse meu gráfico de pizza aqui, vamos dizer que eu só quero ver não tem os top 5 aqui. A limite aqui. Vamos pegar aqui top 5 e vou agrupar além dos top 5. Então, aqui eles já está colocando aqui do log de eventos, né, quem são os maiores geradores de custo no meu processo. Também poderia aqui combinar com outros componentes, né, pegar aqui, por exemplo, um histograma. Nesse histograma aqui, vamos supor que eu quero ver o tempo de duração do meu processo, né, para ter uma categorização aí dentro dos principais casos, né. Então, basicamente, aí que a gente fez com poucos cliques, né, foi ter um dashboard aí com o meu custo do processo, né, com os principais causadores e um tempo aí, né, uma distribuição dos casos, né, lembrando que aqui é um gráfico também interativo, né, no momento que eu seleciono aqui, ele vai desenhar o processo com base nesses executores e ao mesmo tempo, né, também pelas pessoas. A Magda, que é a maior causadora de custos, se eu clicar aqui, eu só estou vendo os processos dela, e aí também posso enriquecer aqui utilizando as ferramentas, né, de significância, né, para ver mais ou menos atividades no processo. Aqui a gente está com uma visão do último mês, né, também poderia ampliar essa visão para pegar de um tempo maior, né, então a gente está tendo aí esse gráfico, né, sendo gerado, né, com base nos dados, e esses dados eles podem ser imputados, como a gente fez aqui, né, com um arquivo estático, ou a gente pode ter o sistema conectado por meio de uma API, recebendo dados de outros sistemas de registro, sempre analisando o log de eventos que está sendo processados lá no outro ERP ou no BPMS. Então, independente do sistema onde esse dado está, ele pode ser conectado, né, e recebendo feedbacks, né, tendo atualizações no modelo de processo, nos KPIs, no passar do tempo, né, utilizando essa integração online aí com os dados. Muito bem, eu acho que temos ainda 9 minutos. Dentro da ferramenta tem uma série ainda de opções, né, que a gente pode explorar, né, inclusive ali em relação à rede social, por exemplo, identificar os executores do processo, né, e ver quem são os principais, a correlação entre eles, quais que tem, né, mais, né, que geralmente trabalham em conjunto, né, tem a possibilidade aí de comparar, definir Kanban, né, navegar caso a caso para mapear, né, identificar aí uma visualização rápida do processo naquele cenário, né, seja por timeline ou pelo processo. Enfim, dei uma navegada muito rápida na ferramenta e gostaria de feedback, participação aí dos ouvintes, né? Então, sintam-se à vontade aí para fazer perguntas. Oi, Cleiton. Oi. Oi. O Júnior perguntou, e se não for um caminho feliz, né? O que fazer? Olha, a gente está bem acostumado com esse cenário de não ser um caminho feliz, né? De ter um processo bastante diverso, né? Por trabalhar muitos com logs da área da saúde, né? Com esse cenário
complexo, né, de conhecimento intenso que a gente tem dentro do cenário da saúde. E geralmente o que a gente tem analisado não é um caminho feliz, né? Aqui num processo de compras é um processo um pouco mais padrão, né? É um processo que costuma, né, embora a gente tenha visto aqui uma certa diversidade, né, no mapa de processo descoberto, ele ainda tem um caminho feliz. A gente consegue, mesmo colocando aqui todas as diversidades, né, ele tem tem pouca variabilidade, né? O conjunto de variantes que a gente viu aqui não é muito grande, né? Mas a gente tem outros logs aqui, né, onde a gente está analisando processos aí bem mais complexos, né? Como processos de saúde, né? E nesse cenário, geralmente, o processo não é um caminho feliz, né? A gente já sai, geralmente, num cenário de saúde, pesquisando por doença, porque dentro das doenças, né, a gente tem um certo padrão aí de fluxo, né? E aí a gente consegue visualizar isso, né? E teve um recurso que a gente não usou naquela base de compras, né? Que é entender, por exemplo, vários níveis de atividade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um subnível, né? A gente consegue fazer um drill down dentro dessa base aqui que está conectada na área da saúde, né? Mas se a gente for ver sem os agrupadores, né? A questão dessa base aqui, ele não é um caminho feliz, né? Ele é um caminho bastante complexo, né? Aqui com 82 atividades, né? E é um espaguete, né? O que a gente tem aqui. Não sei se temos mais perguntas. Vamos lá. A forma que o gestor pode visualizar, essa é a interface principal ou tem a visualização em outros browsers, aplicativos, enfim? Aquele dashboard que a gente construiu ali rapidamente, tá? Ele geralmente é a forma que o gestor visualiza, né? Então, esse dashboard aqui a gente pode caprichar um pouquinho, tem uma série de componentes visuais, né? Mas geralmente a navegação no mapa de processo é para alguém mais analítico, né? Que vai fazer uma análise mais detalhada, navegar no problema, navegar nas possibilidades de solução. Já nos dashboards a gente faz uma coleta, né? Ou faz um dashboard específico para aquele gestor, né? Que tem uma visão ali, seja de custo ou seja de desempenho, né? Então a gente filtra as informações definindo esses dashboards ali com o que é necessário para aquela visão. Ótimo. E já parece bem suficiente, né, para uma gestão ou tomada de decisão e visualização de processos e gargalos. Cleiton, o Fábio pergunta, você fique à vontade para responder ou não, se a ferramenta pode contemplar os processos de auditoria de contas médicas na comparação entre prestadores e operadoras de saúde e seus processos. Vou te jogar umas perguntas, você escolhe uma. Pode sim, né? Essa é rapidinha, pode sim. A gente tem uma série de cenários, né, de utilização nesse sentido. Outra pergunta aqui, aí, essa também você pode ficar bem à vontade para responder, ou não também, depende de como se sentir. Você poderia dar uma ideia de ordem de grandeza de custo de licenciamento do software? Olha, a gente tem aí com certeza o custo mais competitivo de plataforma de Process Mining. Dentro do nosso site lá, a gente tem uma areazinha que você se cadastra, né, que você dá uma ideia de utilização e aí a gente faz um orçamento aí conforme o volume, né, por exemplo, dentro da área médica a gente está acostumado, né, para um hospital a dimensionar pelo volume de atendimento, né? Por exemplo, um pronto atendimento atende 6.000 pessoas. Então, a gente dá um volume ali baseado nesse número que a gente já tem uma ideia do site. E dá para simular. E dá para simular. Então, só entrar em contato no site, né, da upflux.net. Então escreve para a gente o site aqui no chat para o pessoal copiar. Tá ali. Fácil demais. Upflux.net. Ótimo. Massa, obrigada, Ian. Vamos lá. A Wesley Alves pergunta: a identificação ou nominação das etapas do processo é a partir do log? Exatamente. Dentro do log, né, vou pegar aqui e voltar na apresentaçãozinha. Dentro do log a gente tem basicamente o quê? Esse OK aqui é a definição do nome de cada etapa no processo. Então, dentro de um BPMS, isso geralmente está
dentro de uma coluna, né, dentro do documento ali da execução, né, o Process ID ele tem as etapas que ele é executado. Então, esse OK, que é o nome da atividade, ele está dentro desse log do BPMS. Quando a gente não tem um BPMS instrumentando o processo, isso geralmente a gente consegue extrair pela informação. Por exemplo, nessa coluna vai a data de, por exemplo, quando a ordem de compra ela é criada. Então, quando a gente extrai esse log de evento, o conector, né, o robozinho que fica extraindo os dados lá do sistema, ele já vai fazer esse tratamento para reconhecer que aquela data, né, quando foi criado um registro de criação de cotação, vai trazer aquela data com o nome lá, criação de cotação. Perfeito. Pessoal, fica à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Diferente do Instagram, aqui a gente marcou a duração de 1h10, Cleiton. Então, a gente pode finalizar com tranquilidade. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só deixar aqui que a gente responde. Eu já estava achando que ia acabar em 1 minuto. Não precisa ficar tão apressado. O webinar, ele tem uma tolerância do Simpla, e eu marquei 1h10 e aí ainda ele tem um tempo depois, a gente pode ficar mais à vontade. Gente, eu acho que não tem mais perguntas, a gente atendeu aqui a contento, e vou deixar aqui com vocês que essa semana a gente segue com mais lives, né? A live é uma coisa, é um evento mais informal e acontece ali no Instagram, @BPMP Brasil, eu vou colocar aqui. Muitos aqui já devem saber, porque já devem ter assistido, né, Instagram. Às 20 horas, amanhã e quinta e sexta, enfim, terá. E uma das lives é bem interessante, que para quem pode assistir aí com a família, né? Família, pais e filhos, vai falar sobre a educação do futuro com o método lá Eurecando, né? Para esse momento que os pais estão aí nesse processo de aprender a ensinar e ensinar aprendendo com seus filhos em casa. É bem interessante. Então, vale muito a pena. A gente vai ter live amanhã e sexta também. Beleza, você tem febre. Mas agora, você sabe onde está essa febre? Né? Então, você consegue fazer um drill down, ver qual é o gargalo no teu processo, onde isso, né, onde aquele problema de fato acontece, né, onde está impactando a qualidade, onde está impactando, né, eventualmente a segurança do teu processo. Então, com o Process Mine, a gente associa, né, tudo isso ao processo, permitindo aí a gente fazer, né, em vez de simplesmente medir a temperatura com o termômetro, fazer um raio-x do processo, né, tendo aí uma visibilidade aonde acontece o problema de fato. Então, acho que o termômetro para o raio-x aí seria uma boa analogia para a gente fazer esse comparativo, Daniele. Ok, Dani? Olha só, uma coisa interessante, né, para a gente fechar tudo isso. Quem trabalha com informação, dados, eu estou vendo aqui muita gente da saúde que eu conheço aí, pessoal que trabalhou e trabalha ali na Qualicorp, enfim, operadoras de plano de saúde. A gente trabalha com BI, estatística, sinistralidade, informações de todos os lados, né, Cleiton, que derivam de vários processos. E pouca chance a gente tem de perceber qual processo acontece e intervir nele, né? E nessa ferramenta é possível que esses processos-chave sejam configurados, capturados dados, melhorados e comparados, né? Seu antes e depois no caminhar enquanto ele está ali acontecendo. E, geralmente, né, nas informações, quando você trabalha em BI, elas seguem um curso para trás, né? Se gera, faz a mineração, se coloca num banco de dados, e aí você assiste ali aquele retrovisor. Não enquanto o processo está acontecendo, né? Tem eu diria, um delay, que a automação dessa maneira resolve e permite com que você perceba aí esses pontos críticos, né? Vermelhinhos, esses gargalos em atividades, e que você possa agir online, né? Mudar o seu processo ali em curso. Então, a grande diferença, eu ainda acredito que nesse tipo de automação, é essa, né? É o gestor assistir a partir das veias do negócio, né? Como você falou, do espaguete do negócio aí. Então, para a área de saúde, principalmente, né? Por conta dessa sazonalidade que está acontecendo com a pandemia, a implantação de um fluxo dessa natureza num processo-chave pode fazer a diferença na gestão, nos tempos médios de atendimento e, consequentemente, salvando mais vidas, né, Cleiton?
Bacana. A galera Isso tá mesmo. dando parabéns aqui também, né? Bastante aqui, excelente, muito boa ferramenta. Ficou feliz em ouvir tudo isso, né? Ouvi na semana passada e hoje, agora na prática, enfim, Cleito, muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pessoal pela presença aqui na sala. Então, Cleito, despede da gente quando quiser, tá? Agora a gente só tá de fuxica aqui. Ah, é? Então, bacana. É. Falaram em visualizar aí, eu lembrei de compartilhar mais uma telinha, né? Que a gente vê essa visualização. Ah! Não Mais sei se você bacana. consegue. Deixa eu maximizar aqui, eu acho que fica melhor. Aí a gente tem a simulação, né? Olhando aí de fato Eu não estou o que conseguindo tá enxergar o acontecendo. nome desse fluxo. Esse aqui é o mesmo processo de compras, não é um O processo da mesmo saúde, é processo um processo acontecendo. de compras. Isso. Então o processo está acontecendo aqui, né? A gente pode navegar nele e ver aí cada um daqueles 608 casos que a gente estava vendo no processo, né? Ter essa visibilidade de onde estão os gargalos, né? As bolinhas vão aí navegando conforme os tempos definidos no modelo, né? Muito interessante. Imagine isso para vendas em e-commerce, autorização de atendimento, gargalos em auditoria médica, enfim. Dá para fazer um processo interessante ponta a ponta da autorização do atendimento e liberação de tokens, por exemplo. É infinita a aplicação. Tá bom, É pessoal? isso. Boa noite, Valeu, Cleiton. Boa Viviane. noite, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu, Obrigado Cleiton. pelo Valeu convite. todo mundo. Valeu, Amanhã tem Viviane. mais lá no Instagram. Boa noite, Valeu. gente. Boa noite. Obrigada. Tchau.